Olá, boa noite. Todos somos bem-vindos em nome de Jesus ao nosso estudo em Romanos. Boa noite, Érica, nossa querida amiga, do grupo Unidos pelo Amor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Mário Maracaípe. Nós estamos começando hoje o capítulo 5. Nós tivemos a introdução a ele na semana retrasada. Esse estudo a gente faz de 15 em 15 dias. Então, hoje a gente vai. Nós não conseguiremos terminar. Nosso estudo hoje vai ser um pouco mais profundo. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes aqui sobre a causa, os efeitos da justificação. Vamos tratar sobre o conceito bíblico, né? O divino, sobre o que é a morte, o conceito do pecado, a queda de Adão e como isso afetou a humanidade inteira. Então é muito importante essa patamar aqui do nosso estudo. Que o Espírito de Deus me dirija na graça dele, que o Espírito de Deus abençoe você também, que nos assiste aí, nos assistirá, dando entendimento, dando-me sabedoria e temor, respeito à palavra de Deus, para ensiná-la, e a todos nós a capacidade de entendê-la, vivê-la, né? Amá-la. Então vamos lá, né? Voltando aqui para o estudo, vou passar aqui rapidamente o que a gente já viu, né? Vimos aí pode ver isso no nosso vídeo anterior, o resumo, né, dos capítulos de 1 a 4 e o tema do capítulo 5, os efeitos, causa e o modo da justificação de Deus pela fé em Jesus. Como é que se reflete essa justificação no nosso dia a dia e na eternidade? A causa, né? O que causou a nossa justificação ou a nossa salvação? Nós vamos tratar, né? E temos tratado, e vimos isso no capítulo 4 sobre as obras, né? E o modo como Jesus fez, né? Como Deus fez a justificação pela fé. Definição dos termos, também já vimos isso aí na passada, então você pode acessar no nosso site não, né? No nosso canal a respeito disso, a respeito dos conceitos. Resumo do capítulo 5 também vimos, mas eu vou passar novamente. Então nós temos a descrição dos efeitos da justificação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, capítulo 5, versículos de 1 a 5, 9 a 11 também. A motivação da justificação de Deus por Cristo Jesus, e nós vamos tratar disso, que é o amor. Qual foi o motivo de Deus em programar, em estabelecer a salvação para o ser humano, apenas para o ser humano, para o pecador humano? O que motivou Deus a elaborar esse plano aí? Então, é o amor de Deus que a Bíblia mostra aí. O alcance e efeitos do pecado de Adão sobre a humanidade. A importância que teve esse evento, um evento real, acontecido talvez aí por volta de 6.000 anos atrás. E esses efeitos a gente vê, nós vemos em nós mesmos, vemos nas outras pessoas, vemos na história da humanidade. A história de Adão é a única história, né, que explica porque somos o que somos, porque a humanidade é assim. Nós entendermos o mundo em que vivemos, para não termos expectativas vãs, né? A respeito do ser humano, a respeito da humanidade, entendermos como a história da humanidade se desenrola e a necessidade que nós temos da intervenção divina. A intervenção que nunca deixou de acontecer, mas que é evidente mais na encarnação do Verbo, da terceira pessoa da Trindade. Quando falamos terceira, não existe aí uma hierarquia. Falamos no sentido da pessoa da Trindade que se revela, o Verbo de Deus. Então, o alcance e efeitos do pecado sobre a humanidade, o alcance é total.
tanto o pecado dele, os efeitos, é total em nosso ser e total na humanidade. O único ser humano isento disso foi Jesus, e já adiantando aí, por isso houve a necessidade, veja bem, a necessidade de Jesus nascer da Virgem Maria. A gente não deve ter oportunidade no nosso tempo hoje de chegar até esse ponto de entendermos. Mas foi uma necessidade, o nascimento de Jesus da Virgem Maria, para que ele não sofresse ou fosse alcançado, né, pelos efeitos do pecado. Também, dos 5, ainda Romanos 5, 15 a 21, o alcance e efeitos da graça de Deus para a humanidade. Quando falamos da graça, da salvação ofertada por Deus gratuitamente. É o alcance parcial. O alcance do pecado é total. Alcance total. Mas o alcance e efeitos da graça é parcial, porque ele vai alcançar aqueles que desejam recebê-lo, aqueles que creem em Jesus. Esses serão alcançados pela graça. Então nem todos creem, por isso que ela é parcial. Jesus pode, de fato, salvar toda a humanidade, mas vai salvar a humanidade que crê nele. Então vamos lá. Vamos começar com o capítulo 5, vamos abordar os versículos de 1 a 11, tratando sobre os efeitos da justificação apenas pela fé em Jesus. Então, esses efeitos, interessante que serão 7, 7 efeitos aí dessa justificação. No capítulo 4, Paulo confirma que Abraão foi justificado ao crer em Deus. Então, vamos ler aqui o capítulo 4, porque é sequência. A Bíblia não foi dividida em capítulos e nem versículos. Capítulos, a gente vê uma obra aí que é Salmos, né? Dividida em Salmos, mas capítulos e versículos, não. Era uma carta, né? Alguns textos, as letras encostadas uma à outra. Então, no capítulo 4, versículo 20 a 23, ele termina essa exposição afirmando então que o pai Abraão, pai dos judeus, né, da patriarca, humanamente falando, dos judeus, e espiritualmente falando, é o patriarca da igreja, no sentido de que ele foi um pagão que foi circuncidado, o pai, né, de Israel, do povo de Israel. A gente fala judeu, mas é justamente por causa da tribo que sobreviveu aí. A tribo majoritária, né? Nós temos outras tribos também, outros, vamos dizer assim, estados, né? Outras famílias de Israel. Então vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 20 a 23 diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aqui ele está falando de Abraão. E estando certíssimo de que o que ele, Deus, né, tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Chama-se fé, né? A certeza. Deus não falha, não pode falhar. Né? Ele é o Amém. Uma curiosidade para o termo Amém, é uma palavra hebraica. Se você acha que não fala hebraico, se você fala Amém, você fala hebraico. Né? É um acrônimo hebraico. Significa Deus fiel, rei, e cumpre tudo o que ele promete e realiza tudo o que ele anuncia. Versículo 22. Assim essa fé, que ele tinha certeza, também lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, de Abraão, que lhe fosse tomado em conta, ou imputado, a mesma palavra aqui no grego, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Então, ele tá falando, Paulo escreve aí 2000 anos depois de Abraão, ele fala por nós já como um cristão. Paulo era um benjamita, né, era um judeu da tribo de Benjamim, mas um israelita da tribo de Benjamim. Mas ele converte-se e participa da igreja agora, né, que é o povo de Deus nessa nova aliança, Novo Testamento. Então, também por nós, falando como um cristão,
a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Vimos isso no vídeo anterior. O qual por nossos pecados foi entregue. Então, a palavra entregue aqui, ele está se referindo à morte dele. Então, Deus se moveu para a nossa salvação por causa do amor dele a nós, como nós somos. Né? Mas era necessário que Jesus Cristo morresse em nosso favor. Ele morreu, foi entregue por causa dos nossos pecados. E ressuscitou para nossa justificação, para nossa salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria mais um pecador que morre, um Tiradentes. Ele morreu, ele não salvou ninguém, nem a si mesmo, porque ele era um pecador. Assim como qualquer outro ser humano. Por melhor que tenha sido a sua intenção ou vida que ele viveu, ninguém morre pelo outro no sentido de salvar aquela pessoa eternamente, né, da ira de Deus. Uma pessoa pode até viver ajudando pessoas e morrer assim com essa vida bonita, né, de salvar e ajudar pessoas. Mas no caso de Jesus, ele fez tudo isso. Né? Ele cuidou de pessoas, ele curou pessoas, ressuscitou pessoas e ele vai morrer, né, não porque ele tinha pecado, mas pelos pecados, né, dos pecadores que creram e crerão nele, e ressuscita para a nossa justificação, para comprovar isso. Né? E permaneceu vivo, está vivo até hoje nos céus e nós esperamos então o seu retorno. Diferente, né, por exemplo, de Lázaro. Lázaro morreu, foi ressuscitado por Jesus Cristo, depois morreu de novo. E Jesus não, ressuscitou um corpo glorificado e vive eternamente e esperamos com a graça dele a sua volta. Muito bem, então vimos aí. No final do capítulo 4, Paulo afirma que Deus salva, entre parênteses aí, né, justifica o pecador apenas de um modo, pela fé no Messias de Deus, Jesus o Senhor. Só tem um modo de Deus salvar. Veja, Jesus providenciou através dele próprio, se fez carne para poder morrer, porque Deus não poderia morrer se não se tornasse um de nós, carne, sangue, sem pecado. Porque se ele tivesse pecado, se tivesse nascido normalmente como nós nascemos e como veremos adiante, ele teria recebido a herança maldita do pecado de Adão. Por isso foi necessário que ele nascesse do Espírito de Deus, mas que ele fosse gerado no ventre de uma mulher. Poderia ser Maria, poderia ser Isabel, teria que ser uma virgem. A sua concepção é para que ele não fosse maculado pelo pecado. Então, ele é apenas ele é o modo que Deus oferece, né, a proposta, nós vimos isso, né, esse termo aí no capítulo 4, e 3 também, né, ele é a proposta de Deus colocada à humanidade para a nossa salvação. No início do capítulo 5, então, temos o primeiro efeito da justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, esse é vamos ver agora o primeiro efeito, que é a paz. Então, eu vou ler aqui, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados. Veja, vou ler o capítulo 4, 25 e o 5, 1. O qual Jesus, por nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados, foi entregue à morte e ressuscitou para a nossa justificação. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Cristo, na sua morte e ressurreição, toda a vida de Cristo, temos paz. Paz com quem? Paz com Deus. O termo aqui, a preposição, é junto a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou através dele, pela mediação dele. Por isso Jesus deixou bem claro, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Vir no sentido de achegar-se em paz diante do Pai. Porque Cristo é que vai fazer essa mediação, vai pacificar isso. E nós só podemos ter essa paz com Deus quando nos convertemos a Cristo, cremos que ele morreu por meu pecado, né, pelo Mário, a fé é individual, né, nós vamos ver isso em Romanos 10,
com a tua boca falar, confessar Cristo, no teu coração crer. Então é individual a salvação. Então, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o que faz essa paz. Por isso, ele é chamado de príncipe da paz. Então, vou ler de novo aqui o nosso ponto no slide. No início do capítulo 5, temos o primeiro efeito da justificação pela fé em Jesus Cristo, que é a paz, a cessação do conflito entre o pecador transgressor, isto é, eu, você, junto ao Deus outrora irado. Vimos aí em Romanos, né? Desde o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre a ira de Deus devido aos nossos pecados, contra ele, contra uns aos outros, né? Nós pecamos contra Deus e contra as pessoas ao nosso redor. E isso faz com que a ira de Deus seja acesa contra nós. Então, em Cristo Jesus, ele morreu lá na cruz. Tudo aquilo que aconteceu da sua morte, o seu sofrimento, foi uma evidência de Deus da sua ira contra o pecado e o pecador. Então, todo o seu sofrimento foi no lugar do Mário, que creu, no lugar de todo aquele que crê, no lugar de. Então, eu que creio, se você crê, você não vai sofrer essa ira de Deus. Então, quando você crê, há uma troca aí, né? Deus considera que você lá na cruz foi justificado, que Cristo morreu por você e que a justiça de Cristo, toda a sua vida santa e a sua paz e o seu amor e a sua comunhão com o Deus Trino, né? Consigo mesmo, com o Pai e o Espírito, é colocada para nós, né? Imputada, né? A nós. Vou colocar aqui, né? Imputou, tomou em conta a nosso favor. Então, Deus vai receber os nossos pecados, a nossa ira, a nossa maldição, e nós vamos receber a justiça, a santidade, o perdão e a paz que vem de Deus. Antes da paz, o pecador desprezava a Deus, que é antes da paz. Então, nós, eu e você, desprezávamos a Deus. Esse desprezo aqui, e também temos visto isso, às vezes ele é disfarçado em termos de religiosidade. Mas essa paz, enquanto não há uma conversão verdadeira a Cristo Jesus, né, a fé nele, nós não temos essa paz de fato. Nós não teremos essa certeza de que Deus nos ouve e nem vamos ouvir a Deus no sentido de ouvir a palavra dele, obedecer e ter uma comunhão, uma comunhão pacífica, amorosa, não religiosa, institucional, mas pessoal, por meio de Cristo Jesus. Então, antes disso, nós desprezávamos a Deus, é o que nós vimos em Romanos capítulo 1. Nós vamos ver, depois você pode ver os primeiros vídeos a respeito disso. E vamos ler aqui também vamos ler João, o Evangelho de João, o capítulo 1. Vamos ler aqui sobre o que Deus fala a respeito desse litígio, desse desprezo do pecador em relação a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: ali estava a luz verdadeira, falando de Jesus Cristo, da sua encarnação. A luz verdadeira quer dizer que houve outras tochinhas, né, e faíscas aí no mundo, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Veja, então ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele ilumina todo ser humano. Ele nos dá a luz da vida e a luz da própria revelação de Deus. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Está se referindo, João capítulo 1, o verbo que se fez carne, que é Jesus. E o mundo não o conheceu, o mundo o ignorou nesse sentido. Então, quando nós estudamos aí, você vê até quando falamos aí do academia, poucas pessoas reconhecem a Deus, não é verdade? Pessoas acadêmicas, porque logos, né? Logos é a palavra, o entendimento, o verbo. Ele nos deu a inteligência e nós usamos essa inteligência para atacar o Deus que nos deu, né? Que nos deu essa inteligência, essa capacidade de pensar. Até na academia cristã, né? Quando falamos
antes de Cristo, depois de Cristo, já estão mudando agora, né? Antes da era comum, depois da era comum. De qualquer maneira, o referencial que não se pode fugir é o evento de Cristo, que é histórico. Não há como negar isso. Porque começamos a estudar na nossa escola dominical a respeito disso. A evidência da Bíblia Sagrada, né? Só iniciamos. Mas ela tem muito mais prova da sua história, da escrita dela, do que qualquer outro livro. 10 vezes mais. Mas continuando aí. O mundo não o conheceu, veio para o que era seu, para o seu mundo. E os seus não o receberam. Ele veio aqui para o ser humano. Ele criou esse mundo e nos colocou aqui, Adão e Eva, né? Aí veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os seus agora fala do povo e da criatura humana, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, aqui poder é direito, né? De serem feitos filhos de Deus. Filhos é uma questão aqui de intimidade, de familiaridade com Deus. Serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, crer pela fé, creem no seu nome, né? Nós temos o Salmo também, Salmo 14, né? Aqui vimos o Novo Testamento que trata da encarnação. Ele foi crucificado, o próprio israelita crucificaram o seu Deus, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Jeová, né? Jeová ou Javé. Salmo 14, olha só o que diz. Disse o nécio, a palavra nécio aqui é tolo. Disse o nécio no seu coração, ele pensou, não há Deus. O verbo haver aqui, ele não consta no original, né? Pode ser não Deus, é não para Deus, ou desprezo a Deus. Então é o viver, é o comum, é o ser humano comum que vive como se Deus não existisse. Aí o efeito disso, o versículo 1 diz: tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então, no olhar de Deus, é isso o que ele vê na humanidade. Ele não vê as pessoas boas, né? Vê as pessoas que viram as costas para ele. Aí você pode dizer, mas e Abraão? Deus foi atrás de Abraão, Deus foi atrás de Davi. Ele vem atrás de nós, ele vem em busca de nós, né? Continuando, antes da paz havia a ira de Deus sobre o pecador. Foi o que vimos no capítulo 1, 2 e 3 aqui de Romanos. Havia a ira. Então o ser humano desprezava a Deus. Quando há justificação, há uma mudança pessoal, de comunhão com Deus, que a pessoa não é a reza em si, é a oração. Você conversa com Deus, você tem uma intimidade com Deus, você não tem um relacionamento institucional com Deus, como um robô, né? Que quando você vai para um atendimento robótico, né? Você fala com Deus, por meio da palavra dele você o ouve, você quer agradá-lo. Isso chama-se paz, né? Então, antes da paz havia a ira de Deus. Nós, sem essa paz, então nós tínhamos medo de Deus. Podemos não ter o medo da morte, mas não sabemos para onde vamos depois, né? Então, essa dúvida, e até João, né, 1 João vai falar que ela é devido ao medo do juízo de Deus, né? Que nós trazemos em nós mesmos, que vimos isso em Romanos 2. A nossa consciência nos culpa. Às vezes a gente quer cauterizá-la, né? Tornamos-nos como se fosse um psicopata. Tentamos cauterizar, queimar a consciência, né? Para não ter aquela culpa em nós, né? Mas tentamos culpar outros. João capítulo 3, isso aqui é as palavras de Jesus Cristo, também é importante. João capítulo 3, versículo 36. Olha só essa palavra de Jesus. Ele diz: Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Aquele que crê no Filho, referindo-se a ele,
tem a vida eterna. Vida eterna é relacionamento com Deus, que começa no momento da conversão. Tem a vida eterna, porque é a comunhão com o eterno. Tem a vida eterna. Lembra que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando há essa comunhão, tem a vida eterna, mas aquele que não crê, de novo, olha, quem crê tem a vida eterna no Filho de Deus Jesus. Mas aquele que não crê no Filho, porque tem pessoas que acreditam que Deus existe, mas não tem comunhão com Deus por meio de Jesus. Não crê no Filho, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece significa que ela não é tirada. Ela não é retirada, mas é só retirada a ira quando há a conversão. Isso é o que está na Bíblia. É importante a gente ver isso, lembrar isso. O segundo efeito, então, o segundo efeito da justificação pela fé em Jesus é a introdução eterna do justificado, ou seja, daquele que crê, ao estado da graça de Deus. Nós vimos, né, que nós estamos longe de Deus, da ira de Deus, mas Deus vem e pela graça dele, né, que esse favor que nós não merecemos, ele nos oferece essa salvação. Crendo, então, em Cristo, nós somos salvos. Então, somos introduzidos ao estado da graça de Deus, que é a própria presença de Deus. Então, vamos ler capítulo 5, versículo 2. Vou ler o 1 e o 2 novamente. Tendo sido, pois, justificado pela fé, não pelas obras, temos paz com Deus por meio, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é através da igreja, igreja é resultado, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por nenhum outro líder religioso, por Jesus Cristo. Pelo qual, ou por Jesus, pelo qual, não é pela igreja, não é pela religião, é por um homem que é Deus encarnado, Jesus, pelo qual também temos entrada. Entrada, se você aí entrar, sair de um lugar e entrar. Pela fé, a chave que vai nos dar permissão para a entrada, pela fé em Cristo Jesus, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, quando cremos, então Deus nos dá paz e nos dá então acesso à graça dele, à presença maravilhosa da glória dele. Então, o segundo efeito da justificação pela fé em Jesus é a introdução eterna. Então, estamos firmes. Vou pedir licença, várias vezes eu vou falar aqui sobre o termo grego, né? Então, aqui são duas palavras, dois termos. O grego é uma palavra só, no modo perfeito. Estamos firmes e sempre estaremos firmes, né? Introdução eterna do justificado ao estado da graça de Deus. Então, antes do pecado, antes do estado da graça, o pecador, no estado da morte e da desgraça, estava no estado da morte e da desgraça. Uns não gostam dessa palavra, né? A palavra em si, é o que ela representa, né? Agora veja só. Então demos a entrada à graça de Deus. Antes estava no estado da morte e da desgraça. Veja o que diz Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo falando de si mesmo. O apóstolo Paulo, alguns chamam de São Paulo. Miserável homem que eu sou. Ele não fala que eu fui, eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? A palavra miserável aqui. Desgraçado. Porque ele via em si o pecado. Né? Mas ele vai responder e nós vamos depois estudar o capítulo 7. Então, o que é a morte? Então, e também estudaremos aqui no capítulo 5, a morte, ela é um estado. Veja só, vamos ler lá Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Mateus capítulo 4, versículo 12. A partir do versículo 12 até o 16.
Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, que é logo em seguida a sua provação, a tentação que ele sofreu. E deixando Nazaré, aquela região, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon e a terra de Naftali junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, ou dos pagãos. O povo, agora veja o estado, o povo que estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz saiu. Uma referência a Jesus Cristo. É muito bonito esse. Então ele coloca como região e estado. Então a morte, um estado no qual nós nos encontramos, né, quando estamos longe de Cristo. Estou só dando um texto aqui importante. Vamos continuar aí. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Veja o que ele vai falar sobre esse estado. Olha. Antes do estado da graça, na qual nós estamos firmes quando cremos em Jesus, o pecador estava no estado da morte e da desgraça. Então já vimos isso. Paulo diz: miserável homem que eu sou. Mateus capítulo 4, a visão de Deus quando ele vê o mundo, nós assentados na região e sombra da morte. E Efésios 2, 1, Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mortos em ofensas e pecados. No capítulo 5 nós vamos estudar o conceito da morte. Eu peço um pouco de paciência aí. A gente deve abordar isso apenas na semana que vem. Acredito que hoje não haverá oportunidade. Ele fala então desse tempo em que nós ainda não críamos em Cristo. Lembra? Paulo era um judeu religioso, conhecia a palavra de Deus, era doutor da lei, era um teólogo, mas ele se inclui. Estávamos, né, mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, porque estava longe de Cristo, porque não cria nele. Paulo era um perseguidor dos cristãos, que naquele tempo, versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, que do Israel verdadeiro, né, o povo de Deus, estrangeiros, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É interessante que a palavra sem Deus aqui é uma só, a palavra grega é ateu, da onde vem a palavra ateu. Mas agora, em Cristo Jesus, aqui, quando ele fala sem Deus, no anterior ele fala sem Cristo. Então, o ateu é aquele que está sem Deus, sem Cristo, não é o que não crê. No nosso entendimento aqui, né, a palavra ateu significa isso, alguém que não crê em Deus. Mas a origem dela, né, é alguém que está sem Deus, e para Deus estar sem Cristo é estar sem Deus. Mas agora em Cristo Jesus, em Cristo, em comunhão com Ele, no estado da graça com Ele, vós que antes estavais longe de Deus, já pelo sangue de Cristo chegaste perto de Deus, né? Chegou, foi pacificado. Ainda falando sobre o estado da morte, vamos ver lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, então eu, Mário, tenho 3 filhos, meus filhos participam da carne e do sangue, seres humanos. Também ele, aqui uma referência a Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte, então ele participou da carne e do sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a morte, ela é amiga do diabo, é um instrumento do diabo, e nós vamos ver isso. Morte, no conceito da Escritura, é inimiga de Deus. Então, no conceito espiritualista, a morte é um meio de purificação. Então, a morte é um instrumento benéfico. Para Deus, não. A morte é uma inimiga.
Mais do que isso, a gente vai ver ainda o conceito da escritura. Então, a morte, ela é um instrumento aqui que a gente vai ver de Satanás. Ele tinha o império da morte, o diabo, versículo 15. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Servidão de quem? De Satanás. Satanás, Jesus fala que ele é o governador deste mundo. Paulo vai dizer também em 2 Coríntios, capítulo 4, que ele é o Deus deste mundo. Não que ele é o Todo-Poderoso, Deus deste mundo, porque ele é o grande pai das religiões, né, humanas. Ele cria essas religiões para tornar pessoas religiosas, para manter essas pessoas escravas. Né? Escravas como? Sempre buscando a salvação. Então, eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso eu vou para o inferno. Então, eu fazendo boas obras, né? Eu posso, vamos dizer assim, no conceito espiritualista, eu posso reencarnar, só que nunca sabe disso. Se tem certeza, não tem certeza. Já o evangelho dá a certeza em Cristo. Você tem paz com Deus, você se aproxima, está com Deus eternamente. Então, essa é a boa nova, né? Sem obras, apenas pela fé. A obra, né, ela vai ser um resultado dessa fé, do andar com Deus. Então, se você anda com Deus, você muda. Suas palavras mudam, seu pensamento muda, suas obras, consequentemente, mudarão. Né? Porque, na verdade, versículo 16, ele não tomou os anjos. Tomar aqui é socorrer. Ele não socorreu os demônios, né, os anjos caídos, mas tomou a descendência de Abraão. Uma referência àqueles que creram em Deus, como Abraão. Creram para serem justificados pela fé. Continuando aí. O terceiro efeito da justificação pela fé em Cristo é a esperança que Deus dá. Deus dá. O homem dá falsa esperança. Deus dá esperança ao justificado. Qual é essa esperança? De que este, justificado, será restaurado à glória de Deus que ele tinha perdido e da qual fora separado. O Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram por causa do pecado, destituídos, excluídos, separados estão da glória de Deus, da presença magnífica de Deus. Então, o terceiro efeito é que Deus dá essa esperança. Você crê, você é restaurado à glória de Deus que você e eu tínhamos perdido em Adão. Olha lá, o segundo capítulo 5, versículo 2, vou ler de novo. No 1, vimos que é a paz. No 2, é a entrada ao estado da graça de Deus. Ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós vivemos hoje essa comunhão com Deus, graças a Deus. Mas ainda essa comunhão não está realizada de uma maneira cabal. É uma comunhão espiritual. Nós esperamos, segundo, por isso que a palavra substantivo esperança vem do verbo esperar, né? Que é, se esperamos é porque alguém fez uma promessa. Deus fez essa promessa. E que nós veremos a glória dele. Estaremos na presença de Deus, não longe de Deus. Na presença, comungando como uma grande família, né? Apocalipse fala isso. Como uma grande família de Deus. Já lemos Romanos 3, 23, né? Olha que lindo que é aí o Salmo. Vou ler mais aqui um Salmo. Instante. Salmo 16, tá? Versículo 5. Diz: o Senhor é a porção da minha herança. A porção da herança aqui é como se ele se refere a Deus como um bem que ele recebeu, que ele herdou, como se fosse um terreno, né? Algo bonito assim. E do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Sorte aqui não é contrário do azar, né? Não é uma coisa mística. Sorte é algo que foi sorteado para ele. Eles faziam isso, a herança sorteada, né? As linhas, as divisas, né, caem em lugares deliciosos, terreno bonito. Sim, coube-me uma formosa herança. Pensou quando a gente estiver no novo céu, na nova terra, né? Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Intimidade. Até as minhas entranhas me ensinam de noite.
comunhão, né, que temos constantemente, diariamente. Tenho posto o Senhor, aqui a palavra Jeová, Jeová, né, Jesus aqui, né, continuamente diante de mim. Continuamente, não é só quando frequenta lá o templo, né? Continuamente significa andar na presença de Deus. Por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Comigo aqui à minha direita, junto comigo, nunca vou vacilar. Não confiança em mim, nele. Portanto, a consequência de estar andando com Deus, satisfeito com Deus, com o que ele dá. Portanto, está alegre. Olha só que lindo isso aqui, né? Está alegre o meu coração, se regozija a minha glória. Uma referência à sua vida, ao seu espírito. Também a minha carne repousará segura. Olha só, alegria, regozijo, segurança, tudo que nós precisamos, especialmente para vivermos nesse mundo tão inseguro, né? Pois não deixará a minha alma no inferno. A palavra inferno aqui é Sheol, no lugar dos mortos. Ele não vai me desprezar, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Aqui é uma referência a Cristo e também a quem? Aos cristãos que serão ressuscitados. Far-me-á ver a vereda da vida. Ele é a vida. Jesus é o caminho, a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias, abundância, né? E a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Então isso aqui chama-se comunhão. Ele dá essa esperança, né? Que nós seremos restaurados à glória de Deus. Isso nós vamos viver na eternidade, né? Cabalmente. O quarto efeito, então, da justificação pela fé em Jesus Cristo é a certeza do amor que Deus provou ao pecador. Saber que Deus me ama é o que me basta. E se ele me ama, qual foi ele vai fazer tudo por mim. Tudo, tudo. Ele vai dizer isso em Romanos 8. Ele não negou seu próprio filho, não negou a si mesmo. Como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? É óbvio que Deus não vai fazer todas as minhas vontades, né? Jeová, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele me conduz aqui, caminhando comigo, e tudo que eu preciso, e Jesus nos ensinou isso, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, né? A minha graça basta, graça da presença dele, né? Do favor dele. Então, essa certeza que Deus nos ama, está no capítulo 5 aqui, veja, a partir do versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, mesmo quando passamos por dificuldades, daqui a pouco a gente vai ver isso. E a paciência que eu já te falei anteriormente, que significa perseverança ativa. E a paciência produz a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Confusão aqui é vergonha. Já vimos lá sobre conceitos. Porquanto o amor de Deus, o amor é a chave. É a chave, né, para nos dar essa perseverança, experiência e esperança. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito vem e nos faz amar a Deus e nos dá a certeza de que somos amados por Deus. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. A gente vai ver, ele morreu pelos ímpios. São aquelas pessoas que se veem ímpia. É porque aquelas pessoas que acham que são justas e boas, eles não querem Deus. Eles acham que Deus precisa dele. Ah, Deus vai me aceitar, afinal de contas eu sou uma pessoa boa, eu faço isso, orgulho. O ímpio, Deus veio para salvar os ímpios. Ele falou, eu não vim chamar o justo, mas o injusto. Eu vim não buscar o são, mas o doente. Então, as pessoas religiosas são os fariseus. Então, aquelas outras pessoas da escória, da qual todos nós participamos, e vimos isso em Romanos, né? Capítulo 1, 2, veio por nós. Toda a humanidade é assim, mas alguns acham que são melhores, né? Muitos acham, né? Porque apenas alguém morrerá por um justo. Então, alguém pode até dar a vida
por uma outra pessoa? Uma mãe pelo filho, um amigo pelo outro amigo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Aquela história muito bonita, né? Até o último homem, né? Pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não só ímpios, pecadores. Então, não porque somos bons, éramos pecadores. E lembra que o salmista fala: não deixará minha alma lá no inferno. Então, ele nos ama e quer nos salvar dessa condenação eterna. 1 João 4, vamos ler aqui, né? 1 João 4, 19, diz assim: nós o amamos, falando de Deus, e ele nos amou primeiro. Então nós só podemos amar a Deus quando somos justificados, quando nos vemos ímpios e necessitados da graça e entendemos que Deus nos ama como nós somos. E porque ele nos ama como nós somos, ele morreu por nós para nos transformar em pessoas melhores, para nos regenerar, para trazer esse pecador, Mário, e se você creu, né, a presença, a comunhão dele, para haver essa paz entre Deus e o pecador. Tendo a firme confiança de ser amado por Deus pelo perdão de todos os pecados, o justificado firma-se na fé e esperança da glória de Deus, apesar das dificuldades devidas à fé cristã. Isso que a gente já leu lá. Então, quando ele fala, nos gloriamos nas tribulações. Então, é fácil você ser um cristão de verdade? Não é fácil. Perdoar, pedir perdão, amar o inimigo, orar pelos que falam mal de nós. Já pensou isso? Não é fácil ser honesto no mundo que premia os ruins, os maus, soltam os bandidos, né? Então, louvam os mais espertos. Então, nós precisamos desenvolver esse amor que Cristo mostrou por nós, né? Então, ser cristão não é fácil. Ser honesto, ser íntegro, então, às vezes gozação e tudo isso. Mas quando somos atribulados, nós permanecemos firmes porque o amor nos traz essa confiança. O quinto efeito da justificação pela fé em Jesus Cristo é a presença, aqui entre aspas, né, o derramar do Espírito Santo no coração, o ser do justificado. Então, vou ler os 5, já li, né? A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado. Olha, essa palavra derramado também é perfeito. Derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É interessante que ele sempre está usando aqui o plural, né? Então isso acontece com todo cristão verdadeiro. Derramado, o Espírito também é amor, né? Deus é amor. Então nós somos tomados por esse Deus que é amor, que ama o próximo. Então você vê quantos cristãos aí que promovem ódio, né? Mata, não sei o que e tal. É óbvio que nós iramos, Deus se ira, né? Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Nós não somos perfeitos. Mas às vezes esses discursos de ódio, né, contra a pessoa, de qualquer maneira, né? Não estou dando indireta, não. Às vezes fofoca, falar mal, tudo isso aí, né? Não faz parte do Espírito de Deus, o ódio, né? Está derramado. Então, o quinto efeito é a presença, o derramar do Espírito Santo no coração do justificado, que lhe dá a certeza do amor incondicional, qual lhe dá também o poder de amar a Deus. Nós vamos ter o poder de amar a Deus de verdade. Não simplesmente um discurso vão, eu amo a Deus, mas um discurso que você vive, que Deus olha para você e para o seu coração e sabe que você vive. Não apenas um discurso, né? Vive de verdade, de fato. Paulo esclarece que Jesus morreu pelos ímpios, vimos aí, no versículo 6. Isto é, por seus inimigos, no tempo e no modo que ele determinou. Isso é muito bonito, né? Ele fala, porque alguém morrerá pelo justo, mas ele morreu pelos ímpios pecadores. Pecadores, ele morreu pelos seus inimigos. Veja lá.
Porque se nós, sendo inimigos, né? Ímpios, pecadores, inimigos. Porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos, tínhamos inimizade contra Deus. Ele sempre nos amou. Fomos reconciliados da paz, né? Reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Então, ele morreu sofrendo a nossa ira. Recebemos a paz. Muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela sua ressurreição, vida eterna. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso, né? O 4:25, né? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o sentido da vida aqui, ele deu a vida e morreu a nossa morte, né? Jesus não morreu pelos justos ou pelos bons, porque não há humano justo ou bom aos olhos de Deus. Não há. Capítulo 3, versículo 10, né? Não há um justo, nenhum sequer. Lucas 19:10, eu vou citar aqui, quando Jesus foi procurado pelo rico, né, um jovem, bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele falou assim, por que me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um só que é Deus. Aí alguns falam, então ele está dizendo que não é Deus, não é isso. Ele estava dizendo ali para aquele jovem, assim, olha, acabou de me chamar de bom, interpretando aqui o que Jesus falou. Então, se eu sou um mestre bom, só isso, se você me vê apenas como um mestre bom, então você está errado. Eu não tenho nenhum ser humano bom, mesmo que seja um mestre. Mas se você me vê como Deus, eu sou bom mesmo. Se esse bom é porque você me vê como. E a gente sabe que ele não o viu como Deus, por quê? Porque ele falou, vende tudo, vende. Interessante que ele não mandou distribuir, ele falou, vende. Distribui tudo aos pobres, né? Quem pega o dinheiro, distribui tudo aos pobres, depois vem e me segue. Mas se eu sou Deus, você vai me seguir. Eu sou tudo, você tudo na sua vida, tudo que você precisa e almeja. O que ele fez? Foi embora. Então, ele era um jovem lisonjeiro. Hoje muitas pessoas dizem, Jesus é bom, bom Jesus, né? Mas não segue Jesus, né? Segue a si mesmo, mas faz o sinal da cruz, anda com a cruz, o crucifixo, vai ao culto, né? Mas não segue de fato, né? Jesus sabe disso, né? Eu não estou julgando, estou constatando. Então a morte de Jesus foi profetizada mais de 2000 anos antes de ele nascer. A morte de Jesus, aqui quando ele fala, né, morreu a seu tempo, né, porque sendo nós inimigos de Deus, fomos reconciliados por Deus. E ele vai dizer lá que ele morreu a seu tempo pelos ímpios, né, no versículo 6. Morreu a seu tempo, tempo que ele quis. Ele veio, e sempre dizia isso, né, nos evangelhos, quando você lê, meu tempo ainda não é chegado, minha hora não é chegada. Ele sabia, mesmo naquela oração do Getsemane, né, Pai, afasta de mim esse cálice, não era medo da morte, era medo que ele sentia, mas ele ia receber o meu pecado, de toda aquela humanidade que crê nele. E aí ele é separado dessa comunidade. Deus meu, por que me desamparaste? Foi o que ele falou. Foi o grito, o brado real de Jesus, né? Citando o Salmo 20. Então era aquilo que ele temia e aconteceu por quê? Porque ele precisava ser separado para que aquele que cresce fosse reconciliado. Ele recebeu a ira de Deus. Em Gênesis 3,15, né, depois você também pode ler lá, né, Deus, que o próprio Jesus vai falar para Adão e Eva e vai dizer para o próprio Satanás, né, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa que feriria a cabeça de Satanás não é Maria, de jeito nenhum. O próprio Jesus. Satanás é a grande serpente, e que ele que foi pisado e vencido por Cristo, está lá em Apocalipse, capítulo 12, onde fala que a antiga serpente é Satanás e que foi vencido por Jesus Cristo. Né? Então, ali já estava mostrando, né, que quando ele morresse, ele faria a amizade, a reconciliação entre o pecador e Deus, e automaticamente, consequentemente, sendo amigo de Deus, amigos de Satanás. Isso chama-se conversão. Êxodo capítulo 12, a Páscoa, né, que já apontava para o sacrifício do Cordeiro. Lembra de João Batista? Esse é o Cordeiro de Deus
e tira o pecado do mundo. A gente sabe que ele tem todo o poder para tirar o pecado do mundo inteiro, mas ele vai tirar o pecado do mundo que crê nele, receber esse pecado em si. 1 Coríntios 5,7 diz lá que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E o Salmo 22, eu citei aqui quando aquele brado, né? Deus meu, por que me desamparaste? E ele descreve a morte de Cristo, seu estado caquético, ali, esquelético, né? Com o corpo dilacerado pela surra que ele levou. 1000 anos antes de Jesus Cristo vir, nascer, de se fazer carne. A morte de Jesus foi determinada por Deus antes da criação do mundo. Então, Deus não tinha um plano B, era só um para a nossa salvação e foi planejado antes da fundação do mundo. Veja só o que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, tempo já. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, olha o que Pedro diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha só, resgatados do poder de Satanás da maneira vã, da maneira superficial, né, mundana de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Às vezes a gente repete os erros, né? Até aquela Elis Regina cantava isso, né? Como os nossos pais. Mas resgatados com o precioso sangue de Cristo, muito mais do que o ouro e a prata, o sangue do próprio Deus, né? Como de um cordeiro imaculado e incontaminado, nunca foi maculado pelo pecado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, conhecido e já estava estabelecido por Deus e pelo próprio Verbo, né? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Desde a vinda de Jesus vivemos os últimos tempos. O sexto efeito da justificação pela fé em Cristo é a reconciliação entre o inimigo de Deus e o Deus que o ama. Vamos lá, ó. Capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, então houve a pacificação, a reconciliação. Tudo isso, por que eu coloquei primeiro, segundo, terceiro, entre aspas? Isso acontece tudo uma vez na conversão. Porque se, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida eterna. E não somente isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, não em nós, mas no que Deus fez por nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que Jesus fez, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Não foi por minha obra. Gloriamos, damos graças a Deus pela salvação. Segundo aos Coríntios, que também é muito importante aqui, segunda aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, olha o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, veja, não é uma religião, é uma pessoa, Cristo, nova criatura é. Eu de novo, né? As coisas velhas, o antigo, antes de Cristo, já passaram. Eis que tudo se fez novo, o ser, a mente, a palavra, né? Tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O cristão é o pacificador. Pacificador. Nós não somos intrigantes. Pacificadores. Gente, olha essa política toda que está aí. Nós somos pacificadores. E isto é, Deus estava em Cristo, aquele estava lá, o Pai, o Filho, ali, todo representado em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, o Evangelho, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo. Olha que responsabilidade, como se Deus por nós rogasse. Que autoridade, hein? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É o apelo de Deus feito por pessoas que se reconciliaram. Aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu nem na carne, nem na prática, o fez pecado por nós, não pecador.
recebeu o meu pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, justificados. E nós, capítulo 6, versículo 1, cooperando agora, né, trabalhando junto também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Então, se você ainda não se reconciliou, é tempo de reconciliar por meio de Cristo. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável. Você ouviu o quê? Você pedia a Deus essa reconciliação. A Deus, eu sou um ímpio, pecador, pecadora. Eu preciso do Senhor, Deus. Creio em Jesus como meu Deus, meu Salvador. Minha esperança está nele, não em mim. Né? Creio que ele realmente morreu por mim e fez pecado lá na cruz por mim para me dar. Não confio em mim, nem só em Deus e na graça, né? Não recebais a graça de Deus, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Então a salvação acontece em um dia determinado da sua vida. Eis aqui agora o tempo aceitável para Deus te aceitar. Eis aqui agora o dia da salvação. Esse é o efeito sexto. E o sétimo? O sétimo efeito da justificação pela fé em Jesus é a salvação da ira vindoura de Deus. Então, 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira dele vai se manifestar no juízo final. Então lembra que Jesus falou, quem não crê nele, a ira de Deus permanece. Então a pessoa não vai ter paz. Se você não tem paz de que é salvo, de que tem perdão de todos os seus pecados, que quando morrer estará de fato na presença de Deus, é 100% de certeza, sem dúvida. Se tem dúvida, você ainda não foi reconciliado. Porque tudo isso que nós vimos, depois reveja de novo o vídeo, né? São 7 efeitos aí, são indiscutíveis. A paz, a convicção do amor, do perdão de Deus, né? Então, salvo da ira, que você não vai sofrer a ira de Deus. A ira de Deus é citada várias vezes, você pode ler depois aqui ó, o texto. O Apocalipse vai falar dessa ira de Deus sendo derramada lá na grande tribulação. Para terminarmos, o preço da salvação da ira de Deus foi pago pela vida, morte. Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Morte, porque ele morreu por nós, e vida, porque ele ressuscitou para nos dar vida. O preço da salvação da ira de Deus foi pago pela vida, morte de Jesus Cristo. Deus não aceita nenhum outro tipo de pagamento pela redenção do pecador humano. Tratamos isso lá no capítulo 3, versículo 3 a 25, onde ele fala da proposta da Trindade, que é Cristo. E para nós terminarmos, vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, falando do preço da salvação da ira, né, que é o próprio Cristo, a morte e a ressurreição. Eu sou o bom pastor de Jesus e conheço as minhas ovelhas, os justificados. E das minhas ovelhas sou conhecido. Comunhão. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E só Deus pode conhecer Deus. E é Deus, né? E dou a minha vida pelas ovelhas. Isso. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele está falando 2000 anos atrás. Estava se referindo a Anápolis, Brasil, o mundo inteiro. Não estava ainda salvo, né? Também me convém agregar a estas. Convém. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho, pastor. Essa voz é poderosa. Quando ele te chama, você não ouve audivelmente. No seu coração. Chama, você atende e se entrega. Por isso o Pai me ama. Olha só porque o Pai ele diz, me ama. Porque dou a minha vida para tornar. Está em favor da ovelha, torna a tomá-la. Cita. É só por isso, ele não falou, mas só por isso o Pai me ama. Isso vai falar. Viu o Filho, né? O verbo se apresentou. O Pai poderia ter feito isso. Mas o verbo se voluntariou. Ninguém me tira de mim, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então,
ele poderia ficar lá crucificado, né? Mas sangrando. Mas o que ele está dizendo é que ele permitiu tudo aquilo, todo poderoso Deus, né? Com aquele judeu, carne ali, que as pessoas cuspiram nele, eu dei a minha vida. E vou ressuscitar. A me salvar, para salvar o Mário. Salvar você, né? Então, é você. Ele chama as ovelhas pelo nome. Se ele está falando no seu coração, entrega a sua vida a ele. Você vai ter esses efeitos. Que Deus abençoe você. Essa graça alcance você, sua família, essa paz, essa reconciliação, esse Deus maravilhoso. Então, daqui a 15 dias estaremos aqui novamente. Você está convidado a participar da nossa aula na próxima terça, mesmo horário, que é uma aula de evangelismo. Mesmo canal aqui. Jesus abençoe, dê graça, dê paz em